Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Olá, torcedor goiano, olá, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Chego com mais uma edição do Dois Toques, outra vez uma grande satisfação aqui na presença do nosso André Isaac. Tudo bem com você, André? Tudo bem, Gerliezer? Um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado aqui no canal Futebol 62, no Dois Toques. Exatamente, os Dois Toques desta edição nós vamos falar do Anápolis, o tricolor. Aliás, eu já arrumei tanta confusão por causa desse Anápolis, uma hora eu vou te contar, André, as minhas confusões que eu arrumo aqui em Goiânia por causa do Galo. Mas o Anápolis fazendo uma campanha de recuperação, né, dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Até, eu confesso, André, até 4 rodadas eu ficava vendo, vai escapar, eu falei, eu acho que não vai não, viu, desse jeito que vai, não ganhava de ninguém, 11 jogos, mas o Gabardo Júnior chegou, né, o treinador que fez uma boa campanha com a Becate, 4 jogos, 3 vitórias, André, em 4 jogos, 3 vitórias, e a derrota dele foi para o líder do campeonato, o Caxias, jogando lá em Caxias do Sul, né, sem dúvida um jogo muito, muito complicado, e aí, com essas 3 vitórias, o Anápolis sai da zona do rebaixamento e vive até mesmo a esperança de ainda chegar no G8. Como é que você está vendo essa reação do Anápolis, André, e você esperava por ela? Olha, até certo momento do campeonato eu esperava sim, viu? Porque eu via que a equipe estava jogando bem. Naqueles primeiros jogos, vários empates consecutivos e a equipe jogando bem. Eu passei a ficar um pouco preocupado a partir do momento que a equipe foi perdendo jogadores no decorrer das rodadas. Puxa vida, o time está se desfazendo, está chegando outros, então teve uma movimentação. E aí agora eu fiquei animado com esses últimos resultados. Principalmente esses 2 últimos, né? O Anápolis vence o Guarani, o maior time da Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani, né? O Guarani, um campeão brasileiro da primeira divisão. Guarani e Ponte Preta são os maiores, eu considero o Guarani maior ainda, né? E o Figueirense, outra equipe que também já frequentou a Série A do Campeonato Brasileiro. Venceu 2 equipes de peso. E isso eu acho que vai dar confiança para a equipe para os próximos jogos. E hoje está a 2 pontos do G8, né? Se tivesse até mais cedo, dava para sonhar com uma classificação. Mas eu acho que se o Anápolis permanecer, pode se dar por satisfeito, porque subir para a Série C é uma tarefa muito complicada, né, Gelento? Eu também vejo desse jeito, André, assim, lógico que classificar é muito melhor do que ficar ali naquela zona neutra, mas diante da situação que o Anápolis estava, se ele conseguir a manutenção, vale tanto quanto o acesso do ano passado, né, André? Uma situação que a gente tem que ver, o Anápolis comemorou muito o acesso no ano passado, a manutenção é o mesmo peso, garante a Série C para o ano que vem, aí quem sabe de uma maneira mais estruturada, com um trabalho já começando melhor a competição, quem sabe o Anápolis não busca até algo melhor. Agora, claro, se pintar oportunidade e tiver como classificar agora, seria excelente. Mas eu, por exemplo, se fosse para eu assinar um acordo, André Gerlies, você assina um acordo para o Anápolis permanecer na série C, não vai classificar, mas também não vai cair, eu assinava na hora, André, diante da situação que o Anápolis já viveu nesse campeonato. E aí a gente vê, às vezes, os clubes brasileiros, eles trocam muitos de treinadores, né, André? Mas eu acho que situações como essa, elas acabam reforçando essa prática, né? Porque o time não estava acontecendo com o Ângelo, e olha que o Ângelo tinha subido o Anápolis no ano passado, colocado o Anápolis na final do Campeonato Goiano, mas não estava dando certo, o trabalho não estava indo. Trocou de treinador e o Anápolis tem 75% de aproveitamento. Venceu o Itabaiana, venceu o Guarani, venceu o Figueirense e perdeu apenas para o Caxias. E agora tem mais 5 jogos, né? 2 em casa. Eu acredito que se vencer esses 2 em casa, ou ganhar 2 desses 5 jogos, deve ser o suficiente para permanecer. Porque essa zona de rebaixamento da terceira divisão, ela é num aproveitamento muito baixo.
A equipe do Anápolis veio ganhar em quê? Em qual rodada? 11ª? 12ª? Ele veio ganhar o seu primeiro jogo agora, recentemente. E com 2 vitórias, ele já saiu da zona de rebaixamento. Ou com 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Então, eu acredito que mais 6 pontos sejam suficientes para escapar do rebaixamento pelo aproveitamento dessas equipes de base. E se a gente buscar as edições anteriores, André, né, esse formato, né, que a Série C mudou de formato há 2 anos. Agora, pontos corridos na primeira fase, classificam-se os 8 primeiros. Antigamente era por grupos, né, havia uma disputa danada nessa questão dos grupos. Mas nesse novo formato, teve um ano que se escapou com 20, no outro se escapou com 22. 2 vitórias levaria o Anápolis aí a 21 pontos, né? Provavelmente eu imagino também que seja suficiente, até porque essa questão que você pontua, né? As equipes que estão lá embaixo, elas somam um pouco, elas demoram para pontuar, né? Ganha um aqui, fica 3, 4 sem ganhar, e sem dúvida, né? Dessas equipes que estão lá embaixo, o Anápolis é a que vive o melhor momento. Tanto que o Anápolis fez esse jogo aí contra o Figueirense, lá no Orlando Scarpelli, e conseguiu vencer, saiu 1-0, depois toma um empate, já nos acréscimos faz de novo. Eu assisti o jogo do Anápolis contra o Guarani, gostei muito do primeiro tempo do Anápolis, o segundo tempo, mesmo jogando contra-ataque, o Anápolis também teve mais oportunidades de fazer o terceiro do que do Guarani diminuir o resultado, então o rendimento tem sido bom, e eu imagino que o Anápolis, antes eu imaginava que o Anápolis tinha mais chances de cair do que de ficar, André. Hoje eu já mudei de lado, já passei para o outro lado. Eu acho que o Anápolis tem mais chance de permanência do que de rebaixamento. E você, André? Eu acredito sim. Eu acredito que tem mais chance de permanência do que rebaixamento. Por exemplo, vai ter o próximo jogo fora, contra o Confiança. Depois pega o Brusque em casa. Um jogo que o time tem condições de vencer. Náutico e Londrina fora. Dá para pensar assim, de beliscar pelo menos um pontinho nesses 2 jogos e depois, no último jogo em casa com o Botafogo da Paraíba, vencer e garantir a permanência. Não necessariamente nessa ordem, mas dentro de uma lógica a gente imagina isso aí, que vai ser possível sim a permanência, até porque os que estão lá embaixo não estão em um bom momento. E até essa permanência, né, André, ela dá ao clube a oportunidade no ano que vem, por exemplo, o Anápolis já vai projetar um ano que vem, e já pelo 3º ano seguido, existiu o ano inteiro. O Anápolis disputou a Série D no ano passado, disputou a Série D já nas outras 2 temporadas, na terceira ele subiu, agora disputa novamente a terceira divisão, permanecendo no ano que vem. O Anápolis já vai para a 5ª temporada com ele existindo de janeiro a janeiro. Isso acaba dando um peso, né, especialmente para essas equipes fora de Goiás, Atlético e Vila. Só a Aparecidense vinha conseguindo isso, ser um time de integral, vamos dizer assim, de ano inteiro. Agora o Anápolis também já está na sua 5ª temporada integral, permanecendo. O ano que vem é certeza, né, mesmo que ele caia, ele tem vaga na Série D, mas na Série C você tem uma situação muito mais sofisticada, ainda mais agora na CBF até cogitando criar uma Série E, né, André? A Série C passa a valer mais ainda. É verdade. E tem outro aspecto, né? O Anápolis tem Copa do Brasil, isso garante um recurso que pode fazer diferença lá na frente, com certeza faz. E o Anápolis, ele tendo o calendário para o ano inteiro, ele faz melhores contratos com patrocinadores, ele planeja melhor a nota premiada lá com a prefeitura de Anápolis, ele pode criar um plano de sócio-torcedor, ele faz contratos mais longos com os jogadores, com comissão técnica. Uma segunda temporada na Série C, ele sente melhor o que foi o peso da competição, o que ele vai precisar de qualidade da equipe na próxima edição. Se eles tiverem a sensibilidade assim de sentir os erros e os acertos, eles podem evoluir muito de uma temporada para outra. E o Dutra lá, que é o gestor de futebol, eu acho ele um cara muito, muito inteligente, muito trabalhador, e diante do desafio que ele teve nessa temporada de ter perdido vários jogadores, quando terminou o campeonato estadual,
e perdido alguns jogadores durante o campeonato e conseguindo recompor, eu vejo que a experiência que o Anápolis vai ganhar com essa competição, permanecendo, vai contribuir muito para uma melhora na próxima edição da Série C. Porque vai criando uma maturidade, né? O time vai se acostumando a esse tipo de jogo, a esse tipo de competição. O Anápolis estava fora há muitos anos. Por exemplo, essa vitória sobre o Figueirense, André, tinha 30 anos que o Anápolis não ganhava um jogo fora de casa pela Série C. 30 Nossa anos. Senhora. A última vez tinha sido contra o Novo Horizonte em 1995, naquela época que os times do estado, vários, disputavam a Série C. Há 30 anos o Anápolis não ganhava um jogo fora de casa pela Série C. Por aí você tira uma ideia da falta de costume, né, que o Anápolis estava com essas competições. E agora conseguindo, vamos torcer aqui para que o Anápolis permaneça na Série C. E, aliás, permanecendo na Série C, André, o ano que vem, Anápolis promete pegar fogo, hein, porque a Anapolina subindo. O Anápolis permanecendo, né, atual vice-campeão goiano do interior. Eu acho que a Anápolis pode reviver aí de maneira muito, muito pujante o seu grande clássico. Aí vai ser diferente, né? O último clássico aconteceu em 2020. Eu não vejo assim como o Grêmio Anápolis, os confrontos contra a Anapolina ou contra a Anápolis, que aconteceram mais nos últimos anos, quando o Grêmio estava na primeira e agora recentemente com o Grêmio na segunda. Eu não vejo como clássico, porque para mim clássico é jogo tradicional. Pode vir a se tornar um jogo tradicional. E não é assim um jogo de tanta rivalidade. É um jogo que você vai para o estádio, Grêmio, Anápolis e Anapolina, só tem torcida da Anapolina. Você vai Grêmio, Anápolis e Anápolis, só tem torcida do Anápolis. E agora, no ano que vem já vão causar problemas aí para a Polícia Militar, divisão de estádio, qual portão que cada um vai entrar, divisão de espaço André, dentro do estádio, já vai ter essas polêmicas. Isso se não falar de torcida única, né? Que não custa nada de alguém plantar a ideia. Pelo que a organizada da Anapolina tem aprontado aí na divisão de acesso, não duvido nada, né? Que aprontou uma confusão lá em Rio Verde e depois aprontou outra lá em Iporá. Então, que eles acalmem os ânimos, né? Os torcedores organizados de um lado ou de outro, eles têm que saber que seria muito ruim se no futebol todo mundo torcesse para um só. Então, todo mundo tem direito de torcer para outra equipe. E a torcida do Anápolis e da Anapolina, elas são grandes, talvez até por causa de influência de um ou de outro, no decorrer de várias décadas e de várias disputas. Então, que elas se respeitem no ano que vem e que tenhamos grandes jogos em Anápolis, que a Anapolina volte a ter calendário nacional, que dispute uma Série D, que chegue em uma Série C e uma Série B, divisões que a Anapolina já frequentou. Exatamente, já estou ansioso aí para esses duelos, o clássico anapolino no ano que vem, quem sabe a nossa reportagem até não se faça presente lá no Jonas Duarte, né, para trazer aquele bastidor que é sensacional do clássico. Eu acho o clássico uma das coisas mais maravilhosas do futebol. Pena que o pessoal está estragando ao longo dos anos, sabe, André? Mas assim, até na TV eu gosto de ver clássico. Outro dia no Campeonato Gaúcho eu estava assistindo Caxias e Juventude. Tinha muitos jogos na TV. Falei, não, mas eu nunca assisti Caxias e Juventude. Hoje eu vou ver. Tava passando, né? Tinha oportunidade. Então, eu sempre gostei muito de assistir clássicos e tomara que no ano que vem a gente tenha excelentes clássicos aí entre Anápolis e Anapolina e você vai ter a cobertura toda aqui no Futebol 62. Grande abraço para você, André. Muito obrigado por mais essa participação aqui no Dois Toques. Valeu. Até a próxima, Gelese. Valeu, grande André Isaac, e valeu para você, torcedor do Anápolis, ou para você, torcedor de outro clube que porventura esteja acompanhando esse vídeo. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens e por essa enxurrada de visualizações que vocês estão deixando nos nossos vídeos. Até a nossa próxima oportunidade.